Muito bem. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que Deus usa seres humanos para falar com outros seres humanos. Eu creio nisso. E eu estou muito feliz de estar pregando na minha igreja, muito feliz com essa palavra que Deus ministrou, porque eu sei que ela vai de encontro aqui à vida de alguém. A estrutura não está pronta não, né, Paulinho? Amanhã vai avançar aqui, né? Não deixe de vir final de semana, não. Ah, mas eu não sou jovem, né? Você é jovem só há mais tempo, mas irmão. Venha. Você vai ser ministrado, vai ser abençoado. Disco Praise, pastor Miguel Ângelo, grande pregador. E domingo, claro, é dia de estar na igreja. Escolha, estar de manhã, ou estar à noite, ou estar em ambos os horários, se você puder. Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 27. Êxodo capítulo 15, do versículo 20 ao 27. Vai estar no texto, vai estar na tela. Muito bem, gente. Não cai não, né? Do versículo 22, perdão, versículo 22. Versículo 22. Eu acho que não foi produzida a imagem, não? Foi não? Não deu tempo, não? A imagem da mensagem? Vamos lá. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, um lenho, um madeiro, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Vamos lá para o versículo 22, volta para o versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas. Diga, depois. O texto começa com um advérbio de tempo, né? Depois, que nos leva a entender que a história que vai se iniciar aconteceu depois de algum fato, e esse depois está conectando essa história a algo que aconteceu antes. E claro, a pergunta que um leitor que quer entender o texto vai fazer é: depois de quê? Né? Essa história que nós lemos, ela acontece depois de um dos momentos mais célebres, mais estrondosos, de um dos milagres mais poderosos da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho
E depois, vocês sabem, Miriam, né, celebra uma dança, uma festa. Ela pega um tamboril ali, né, e começa a dançar, a cantar. As mulheres acompanham ela naquela dança, né, e ela está celebrando, né, juntamente com as mulheres, dizendo: o Senhor triunfou, o Senhor nos deu vitória e tal. E no mar Ele matou os nossos inimigos. Era o que ela estava cantando ali. E dá para imaginar, irmãos, a alegria de Miriam, daquelas mulheres e de todo aquele povo. Toda aquela geração havia nascido escrava. Eles eram escravos. Então, desde criança, eles estavam sendo humilhados, né? Eles estavam sob opressão, estavam sofrendo, né? Então, eles só conheciam a dor, só conheciam o sofrimento, né? Porque os pais deles eram escravos, os avós deles eram escravos. E agora, finalmente, eles estavam livres, estavam sendo libertos. Então, eles tinham que comemorar mesmo, né? Porque eles não tinham chance de se libertar. E agora estavam libertos. Não tinha chance de escapar daquela situação. E escaparam. Eles não tinham a menor chance de atravessar aquele mar. Como é que uma multidão vai atravessar aquele mar? E eles atravessaram. Eles não tinham nenhuma chance de vencer os egípcios, de matar os egípcios. E agora eles viram com seus próprios olhos os seus opressores, os seus inimigos sendo destruídos naquele mar. Moisés diz para eles assim: olha, esses egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais vão vê-los. Pode ver outros egípcios, mas esses aí, nunca mais, né? Esse é um milagre realmente que me chama a atenção, a travessia do Mar Vermelho. Para mim, talvez seja, mas pelo menos para mim o maior milagre em termos físicos de todo o Antigo Testamento. Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro de uma história que eu li uma vez, de um professor. Estava ensinando para uma classe de crianças. E ele entra nesse assunto, e ele está dizendo que o milagre não é bem assim, que não aconteceu milagre, né? Que a Bíblia é uma história fantasiosa, né? Para uma cultura muito antiga, que pessoas modernas, pessoas inteligentes, né? Que têm conhecimento científico, não deveriam acreditar nisso. E ele abre um mapa, e ele mostra no mapa a região em que os judeus moravam no Egito, e ele diz: olha, está vendo o Mar Vermelho aqui? Há uma época do ano que o Mar Vermelho fica assim, bem baixinho, com 30 centímetros. Né? E foi ali que os judeus atravessaram. Aí tinha uma aluna crente, glória a Deus, glória a Deus. Aí o professor está, não, eles não passaram por aqui. A garota, glória a Deus. Aí o professor, incomodado com aquilo: minha filha, você não está entendendo? Eu estou dizendo que não teve milagre, porque os judeus passaram aqui, e aqui a água, nessa época do ano, fica em 30 centímetros. Foi aqui que eles passaram. A aluna, não, glória a Deus, professor, porque o milagre foi maior ainda. Deus matou um exército inteiro, inclusive cavalos, numa água de 30 centímetros. Né? Então, não tem jeito, o milagre aconteceu, né? Moisés fez partir o povo a partir daquela celebração. É o que diz o texto. Termina a dança, termina a celebração, então Moisés faz partir o povo. O versículo 22 diz: e saíram ao deserto de Sul. Pode deixar o 22 lá na tela. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Caminharam 3 dias no deserto sem água. Você consegue imaginar, irmão, fazer uma caminhada assim? Eles não era no Parque Barigui que eles estavam, não, né? Tem gente que vai para a academia com ar-condicionado e ainda leva água, né? Eles estão no deserto. 3 dias sem água. Pensa na luta, irmãos. Porque 3 dias sem água é simplesmente o limite humano. É o limite humano. Mais um dia, não teria história nenhuma para contar aqui. Toda aquela geração teria morrido.
Porque ninguém consegue suportar mais do que 3 dias. E não é 3 dias sem água em casa, não é 3 dias sem água sentado no sofá vendo Netflix, não é. 3 dias sem água caminhando no deserto, né? Então, eles saem do momento mais feliz da vida deles, veja que interessante. O momento mais feliz da vida, de repente eles vão para o momento mais difícil da vida. Eu penso que a geografia da vida é assim mesmo, né? Eu tenho essa ideia, né? Um dia a gente pode estar comemorando, celebrando, dançando, almoçando em família, né? Um dia lindo, a gente está no alto de uma montanha, comemorando. E no outro dia a gente pode estar amargando uma derrota. No outro dia a gente pode estar diante de uma decepção, de uma porta fechada, de uma tristeza, de lágrimas. Assim como você olha para a geografia à sua volta, irregular, né? De altos e baixos, a vida é assim. A vida do povo é assim. Por isso, eu penso o seguinte: quando você estiver no alto, seja humilde, seja gentil com quem estiver lá embaixo, porque isso pode ser por um tempo limitado, né? Assim, quando você também estiver num vale, persevere, não desanime, continue caminhando, crendo, porque a qualquer momento você pode sair da prisão, da masmorra para o palácio. E um dia Deus pode mudar a história. Mas a vida é assim mesmo, é irregular. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Diz assim: a vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente, sem cessar, assim sempre, né? Bom, tem que falar rápido, né? A vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente, sem cessar, assim sempre. É a vida, é assim, né? Deus, há pouco tempo atrás, Deus havia afastado as águas salgadas deles, né? As águas do Mar Vermelho. Agora parece que o mesmo Deus está afastando as águas doces. Eles estão caminhando e não encontram água. Eu fico imaginando no primeiro dia, uma sede muito grande, uma angústia, porque eles não têm como resolver aquele problema, não tinha como voltar, né? Segundo dia, o desespero toma conta, crianças, né, chorando. O terceiro dia, o medo, porque eles estão a ponto de morrer. Mulheres grávidas, os pais a ponto de desfalecer, idosos, né? Então, sem dúvida, aqueles dias foram os dias mais difíceis da vida dele. E a Bíblia diz que aquele povo começa a murmurar. Eles murmuravam por falta de cebola, imagina por falta de água. Então eles estão ali murmurando: água, vamos morrer, Moisés, não aguento mais. Ninguém gostaria de estar na pele desse povo. O versículo 23 diz o seguinte: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso se chamou o lugar de Mara, que em hebraico significa amargo. Então eles estão caminhando 3 dias. Eu imagino que alguém mais forte estava lá à frente do povo, nos flancos, assim na lateral, tentando achar algum poço, alguma fonte, alguma coisa. Se tivesse no mar, alguém gritaria: terra à vista, mas ali alguém gritou: água à vista, acharam um poço. E claro, irmão, 3 dias ali naquele momento, não teve ninguém com senso de educação. Primeiro as mulheres, por favor, as crianças, os animais. Mão, quando alguém gritou água à vista, quando alguém... Foi uma correria, porque estavam todos desfalecendo, havia um desespero ali no meio daquele povo. E agora pense comigo, os mais fortes, os mais jovens, então, chegam primeiro, estão com muita sede, estão desesperados, mas finalmente eles acham água. E eles se abaixam ali, não sei se enchem um pote, não sei se mergulham o rosto, o que é que eles fazem, mas a Bíblia diz que quando eles provam da água, a água era amarga. A água não era potável, não era doce, talvez fosse até venenosa. Então você dá para imaginar a decepção, porque são muitos altos e baixos, irmãos, na vida deles. Eles saem do Egito, Faraó libera,
está liberado, pode ir, alegria. Os egípcios dão ouro, dão prata, alegria, alegria. De repente eles estão ali diante do Mar Vermelho, medo. Faraó está chegando, vamos morrer. Meu Deus, trouxeram a gente para cá para morrer. Saímos do Egito, vamos morrer. Aí Deus abre o Mar Vermelho. Oh, que alegria, abriu o Mar Vermelho. Celebra, depois 3 dias sem água. Decepção, tristeza, angústia, medo. Acham água, alegria. Oh, achamos água. Amarga, decepção. Olha como é uma sucessão de sucesso e sucesso. Vou falar de novo, não. Mas veja como as alternâncias, né, na vida deste povo, gera neles um amargo. Eles ficam amargos também. Aí chegamos ao versículo 24, diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Diga, o povo murmurou. Ixi, 2 pessoas. Diga, o povo murmurou. Sabia que nesse caso aqui eu consigo entender eles, irmãos. Eu consigo compreender. Porque eles estão sofrendo, eles estão no limite. De repente alguém dá uma boa notícia: água. E eles pensam, acabou o sofrimento, né? Finalmente. E de repente, aquilo não era o que eles esperavam. Quando eles vão tomar posse da bênção, não era o que disseram. E pense como você fica. Eu acho que a expectativa é a mãe da decepção. Você cria aquela expectativa. Se não criar expectativa, né? Talvez agora, quando se cria uma expectativa, a chance de você se decepcionar é grande. E aquele povo estava assim, né? Decepcionado. Ficam amargos. O ambiente de amargura, de amargor, faz com que eles também fiquem amargos. Há um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que o escritor de Hebreus diz assim: tenham cuidado. Ele manda ter cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que coisa interessante. Primeiro, nenhuma planta nasce imediatamente. Então o texto de Hebreus aqui manda a gente tomar cuidado. E compara a amargura a uma plantinha. Você não acorda de manhã e chega no seu quintal, assim, não. Gente, uma árvore aqui, não tinha ontem à noite eu fui dormir, não tinha essa árvore. Essa árvore daqui, não. Nenhuma árvore surge assim. Toda árvore é uma plantinha. É uma semente que cai na terra. E a amargura é assim. A amargura surge entre 2 amigos, com uma pequena decepção. Surge dentro de um casamento, de um casal, dentro de um coração de um crente numa igreja, às vezes com uma palavra errada. E aquilo cai no seu coração. Uma planta precisa de ambiente favorável para se favorecer, para crescer, se desenvolver. E qual o coração favorável? Um coração triste. Um coração marcado por decepção. Um coração com sentimento de injustiça. Era o coração desse povo. E por fim, uma planta quando cresce ela dá fruto. E é isso que a amargura faz. A amargura gera frutos. E o fruto está claro nesse texto. E esse fruto contamina todo mundo. Quando você se aproxima de alguém amargurado, se você conversar, essa pessoa te contamina. Quem está amargurado contamina filhos, contamina a casa, o ambiente que chega, né? 10 espias, mais tarde, com a palavra negativa, contaminou todo esse povo. E olha o que aconteceu, olha os frutos que eles deram. A Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés. O que havemos de beber? Pensa o seguinte: primeiro, eles se esqueceram de tudo que Deus fez. Eles perderam a fé. Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Deus estava acima deles, assim, na nuvem, coluna de fogo, de noite. Eles estão ali. De repente, eles se esquecem de tudo isso. Uma pessoa, quando ela é contaminada pela amargura, Deus pode ter feito coisas tremendas na vida dela, ela fica ingrata. Ela se esquece do que Deus fez. Ela só olha para o problema, só olha para a dificuldade. O que é que vamos beber? Não tem água. Olha Deus aqui, rapaz. Deus tirou água da rocha. Deus está mandando alimento do céu. Deus vai resolver isso. Mas a amargura produz não apenas falta de fé. A amargura produz murmuração. Eles começam a murmurar.
eles começam a reclamar. Por isso, irmão, se você estiver meio triste, sabe aquele dia que você acordou, não está legal, aquele tempo, se você conhece uma pessoa que é amargurada, não fica perto não. Porque a chance de te contaminar, a chance de você também murmurar, de você ser contagiado pelo medo, é grande, é grande. Eu sou pastor, mas às vezes a minha oração é: Senhor, me blinda. Me blinda, blinda meu coração. Me blinda. Porque quando você anda com pessoas depressivas e você convive, pessoa com coração amargo, pessoa que é negativa, pessoa que é pessimista, isso contagia você. O ambiente amargo pode te tornar amargo também. O texto continua. Versículo 25, agora a gente vai até o 27. E ele, Moisés, clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu quero fazer 3 aplicações aqui sobre essa passagem e a mensagem, e a gente encerra. 3 aplicações. Primeira aplicação: não deixe as amarguras da vida tornarem você amargo também. Você pode dizer isso para alguém ao seu lado? Diga assim: não deixe as amarguras da vida tornarem você amargo também. O livro de Ruth começa com uma mudança. Ruth, o seu esposo Elimeleque, os seus 2 filhos, né, Mahlon e Quilion, decidem se mudar. Mahlon e Quilion decidem se mudar. E eles moravam em Belém. Uma seca toma conta de Belém, uma fome toma conta de Belém. Casa do pão significa Belém. E eles deixam Belém, deixam a casa do pão e decidem se mudar para uma terra chamada Moabe, a terra dos Moabitas. Fugindo da fome, fugindo da crise. Quando eles chegam em Moabe, os meninos se casam, né? Mahlon e Quilion se casam com Orfa e Ruth. Ó, quantos nomes, né? Você que está grávida. Mahlon, Quilion, Elimeleque. Os garotos se casam. Então veja, parece que a vida está seguindo o seu curso normal. As pessoas se mudam, isso é normal. As pessoas procuram novas oportunidades. Os meninos crescem, se casam, né? 2 moças, Orfa e Ruth. Mas a Bíblia diz que de repente há uma mudança brusca na vida daquela família. Uma mudança grande. Morre Elimeleque. Morre o chefe da família. Depois morre Mahlon. Depois morre Quilion. Uma verdadeira tragédia se abate sobre aquela família. 3 mulheres ficam órfãs. Noemi, Ruth e Orfa. 3 mulheres órfãs. Noemi chega para suas noras e diz assim: olha, eu já sou velha. Eu não tenho como gerar mais filhos. Então eu queria liberar vocês, para vocês voltarem para suas casas. Vocês estão desobrigadas, vocês não têm nenhuma obrigação comigo. Eu vou voltar para minha terra. Orfa aceita o conselho de Noemi e volta para a casa dos seus pais. Mas Ruth, né, aquele texto lindo, diz assim: não vou te deixar, aonde fores irei eu, o teu Deus será o teu Deus, o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E Ruth não deixa Noemi e decide voltar para Judá, juntamente com sua sogra. Voltam as 2 viúvas. Só que Noemi não era mais a mesma Noemi. Noemi não era a mesma mulher de anos atrás. Noemi não era aquela mulher que um dia deixou Belém com seu esposo e seus filhos. Noemi agora não era apenas uma mulher empobrecida. Noemi sem os seus bens materiais, pobre, porque ela volta muito pobre. Ela vai pegar, pede que a sua nora pegue
a sobra da colheita, então ela não tem condição nem de sustento. E ela volta não apenas sem os seus bens materiais, mas sem os seus bens emocionais, sem o seu esposo, sem os seus filhos. Noemi agora era a imagem da tristeza, sabe? Quando as pessoas avistavam, a Bíblia diz que elas perguntavam: não é essa Noemi? A palavra Noemi, o nome Noemi significa formosa. Então, abrasileirando, seria Bela, por exemplo, né? Um nome que... essa daí não é a Bela? Alguém com mais intimidade diria assim: olha aí, essa daí não é a Belinha, né? A Bela, a Belinha. Mas sabe o que Noemi respondia? Noemi dizia assim: não me chame mais de Bela, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga. Era assim que Noemi havia se tornado. Cuidado para que as experiências da vida não mudem sua identidade. Cuidado para que as decepções da vida não tornem você o que Noemi se tornou, uma pessoa amarga. Claro que as decepções vão gerar tristeza, e o fato de eu ser crente, de eu ter fé em Deus, eu não tenho que esconder isso. Às vezes alguém diz assim: como é que está a tua vida? Ah, Jesus no barco, vai tudo bem. Às vezes Jesus está no barco, meu irmão, e a tempestade está caindo em cima, você está cheio de medo, é normal. Tá? Então, às vezes a decepção marca você de um jeito que você segue a vida carregando uma dor, carregando uma angústia como uma companheira diária. E você rejeita palavras, você rejeita oportunidades. Se eu disser aqui: Deus vai abrir uma porta, você não acredita mais. Deus vai mudar o teu quadro, então você não é capaz mais de acreditar nisso. Você não é mais uma pessoa alegre, brincalhona. Ninguém consegue mais reconhecer você de algum tempo atrás. Você não quer mais sair, não quer viajar, não quer se arrumar. Veja, aquela pessoa do passado parece que morreu. Resta uma capa, porque o teu interior está tomado por essa amargura. Sabe, querido, às vezes eu tenho a impressão, e eu acredito que alguém pode ter essa impressão, que Deus não está ouvindo a minha oração. Senhor, pastor, sim. Às vezes parece que Paulo fala de tristeza sobre tristeza. Às vezes você tem uma decepção, e essa decepção não é alternada por um momento de alegria, não, por uma outra tristeza. E por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você venha à igreja, oferte, entregue o dízimo, às vezes você vive um período de portas fechadas. Você vive um período de céu de bronze. Só que eu quero dizer, meu querido, que Deus não te abandonou. Você pode até ter essa impressão, mas Deus não te abandonou. Você não vai morrer nesse deserto. Tem jeito, Ele pode mudar esse quadro. Essa é uma falsa impressão. O que aconteceu com você, pastor, foi ruim. Ok, foi ruim, doeu, machucou, mas sabe de uma coisa? Deus permitiu que você passasse por isso. Por que, pastor, Deus permitiu que eu passasse por isso? Primeiro, embora você não saiba, Ele te livrou de coisa pior. Pastor, mas eu fui abandonada no altar. Mas pastor, aquela porta fechou. Pastor, eu abri um negócio. Pastor, eu perdi um neném. Você não sabe do futuro. Porque, irmão, a gente só vê 1 metro à frente. Deus vê quilômetros. Deus vê quilômetros. Ah, fiz um sinal, o ônibus não parou. Chamei o Uber desistiu da corrida. Não reclama não, irmão. Às vezes é livramento. Você não sabe. Olha o que diz o texto de Êxodo 13, 17 e 18. Eu quero ler com você. 13, 17 e 18. Mara foi um lugar horrível, sim ou não? Sim, amargo. Agora, olha Êxodo 13, 17 e 18. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Havia um caminho mais perto, sim ou não? Mas Deus não levou. Por quê, pastor? Porque disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Veja, Deus olha o mapa e diz assim: aqui é mais perto. Mas se eu levar o povo por aqui,
eles vão se deparar com um povo mais forte. Eles vão ver a guerra, eles vão ser derrotados, eles vão morrer, vão perder muita gente e eles vão desistir. Então Deus sabia que aquele povo não estava preparado. Escute, Deus nunca vai guiar você por caminhos de derrota. Embora você experimente experiências amargas, Deus nunca vai guiar o seu povo por caminhos de morte. Deus está livrando você de algo muito pior, de um problema muito maior. Sabe o que importa? É que Ele está contigo e Ele está no controle. Deus está conosco em momentos bons, Ele abre um mar, mas Deus está com você também quando você passar por Mara. Deus está com você quando Ele tira a água da rocha, mas Deus está com você no momento de águas amargas. Ele é o mesmo Deus que acompanha você durante esse deserto. Êxodo 13, 21, 22 diz que Deus estava sobre o povo, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo, e diz: nunca, diga nunca. Deus nunca tirou o povo, nunca tirou a nuvem de sobre o povo, nunca tirou a coluna de fogo sobre o povo. Deus estava com eles. Deus está com você também, querido. Deus está com você nesse deserto. Ele quer. Por que, pastor, Ele está me trazendo para essa situação? Porque Ele quer se revelar para você de um jeito como nunca se revelou. Porque Ele quer te ensinar algo que você não aprenderia de outra forma. Olha o que Deus disse para aquele povo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês tiverem cuidado de fazer tudo correto, então eu não vou pôr sobre vocês as enfermidades que pus sobre o Egito, e eu vou me revelar para vocês como um Deus que sara. Deus trouxe aquele povo para o deserto não para matar. Deus trouxe aquele povo para se revelar a eles de uma maneira nova. Deus está permitindo que você passe por isso. E você diga: por que Mara, pastor? Porque sem Mara não tem experiência, sem Mara não tem crescimento, sem Mara não tem milagre, sem Mara você não conhece o Deus que sara, o Deus que abre portas, o Deus que provê, o Deus que faz milagres. Deus não trouxe você para Mara para morrer. Deus trouxe você para Mara para te forjar, para te fortalecer, para te dar experiências. Aleluia! Suporta a prova. A Bíblia diz: e ali os provou. Bem-aventurado, diz Tiago, o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Eu creio que virá a aprovação de Deus a qualquer momento, amém? Sabe a garantia que você tem, meu irmão? São duas garantias. Primeira garantia: junto com a prova, Deus sempre dará o escape. Outra garantia: Ele não dará prova maior do que você possa suportar. Não. A segunda aplicação que eu posso fazer desse texto é essa: diante de cenários desafiadores, não reclame, clame. Diga isso para quem está ao seu lado, por favor. Diga: diante de cenários desafiadores, não reclame, clame. Aplauda. O povo está murmurando, decepcionado, amargurado. Vá até Moisés. Moisés não responde o povo. Moisés não fala com amargurados. Moisés não dá uma palavra para aquele povo. A Bíblia diz que Moisés clama. A Bíblia diz que clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, um madeiro. E ele lançou esta madeira nas águas e elas ficaram doces. Sabe o que é interessante? Eu acho interessante que a solução já estava ali. Deus não precisou criar. Deus preocupado no céu: meu povo está no deserto. Meu Deus, eles vão morrer. Aí um anjo secando a testa de Deus, que Deus está suando. E Deus... Alguém tem uma ideia do que a gente pode fazer por aquele povo? Ei, tem emergência no céu não, meu irmão. Deus não é pego de surpresa não. O povo está chegando em Mara já tinha uma solução. Deus falou: aquele madeira ali, deixa as madeiras aí, vai adoçar a água. Escute, Deus já tem a solução para o seu problema. Aquilo que você precisa, o céu já providenciou. O que você precisa decidir é a que grupo você vai pertencer. Você vai ser o grupo que reclama, o grupo que murmura, ou você vai ser o grupo que ora, o grupo que clama, o grupo que crê. Quem murmura, abre o chão sob os seus pés, mas quem clama, abre o céu sobre a sua cabeça.
Aleluia! Pastor, mas já existe a solução. O que é porque eu não estou vendo? Porque você não está clamando. A gata lá com o seu filho, está morrendo, a minha filha ali, eu não quero ver meu filho morrendo não. Senhor, a Bíblia diz que Deus viu o choro do menino, viu, H, olha o teu lado, olha o poço aí. Poço, você acha que Deus criou o poço ou o poço estava ali? O poço estava ali. Deus só está esperando você clamar para abrir os teus olhos. Olha a porta que eu já abri. Olha o milagre que eu já fiz. Olha a solução que você não está vendo. Quem sabe, irmão, tudo que você precisa fazer, você não precisa de padrinho, você não precisa de novos contatos, você não precisa de se matar, estudar, trabalhar de madrugada. Você só precisa clamar. Clame, ore, busque. Deus está querendo ensinar algo para você. Deus está querendo revelar algo para alguém aqui. Ele diz para Jeremias: clama a mim, e eu vou mostrar a você coisas grandes e firmes que você não está vendo, que você não sabe. Ore a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com esta prova? Porque se o Senhor não me trouxe aqui para matar-me, se o Senhor não me trouxe aqui para me envergonhar, é porque o Senhor está querendo que eu cresça, que eu aprenda algo. Se você murmura, você nunca passa de série. Se você murmura, você repete e volta para a prova, e volta para a prova, e fica na prova, porque você não aprendeu. Diga: Senhor, eu quero aprender para ir para a próxima fase, né? Next level, eu quero avançar, eu quero passar para a próxima etapa. Como que é isso, pastor? Aprenda. Senhor, me ensina, e quando Ele te ensinar, aí você vai dizer: Senhor, me mostra a solução, Senhor, me revela a saída, Senhor, me diz, me mostra. E o Senhor vai dizer: olha aí, olha a porta, olha o contato, olha a conexão, olha a oportunidade. Por quê, pastor? Porque Ele já providenciou. Ele já providenciou. Eu declaro profeticamente: a solução para o seu problema não será criada, já está perto de você, só esperando o seu clamor. Se você crê nisso, diga: eu creio. Terceira e última lição que eu aprendo nesse texto: não monte acampamento em Mara, prossiga para Elim. Você pode dizer para alguém aí, diga assim: não monte acampamento em Mara, prossiga para Elim. Sabe o que eu aprendo aqui nessa passagem, nesse texto? Que Mara faz parte do caminho, mas Mara não é o destino. Mara não é o destino. Mara é só uma passagem, é só uma parada. Mara é esse período em nossa vida, sabe? É um período de aprendizado, é um período difícil, é um período de dor, de angústia, de decepção, mas é um período que você vai crescer, que você vai sair mais forte, você vai ter história para contar. Você vai dizer: olha o que Deus fez na minha vida. E você vai rir desse momento de crise. Você vai dizer: meu Deus, naquela época, olha o sofrimento. Naquela época, Jesus, eu não tinha dinheiro nem para fazer um lanche. Naquela época, olha. Aí você vai rir, porque Deus vai mudar esse quadro. Mas Mara, escute, creia nisso, Mara é só uma passagem. Por quê, pastor? Aquele povo, quem guiava aquele povo? Moisés? Não, Moisés era o líder. Quem guiava era a nuvem. Diga: quem guiava era a nuvem. Nuvem fala de cuidado, Deus protegia. Nuvem fala de proteção, e nuvem fala de direção. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Sabe quem guiou o povo até Mara? A nuvem. Mas a nuvem não parou em Mara. A nuvem não ficou em Mara. Que decepção. Deus adoça as águas. A água está boa. Mas você acha que uma água venenosa, adoçada, era saborosa? Não, irmão. Aquela água parada, aquele lago, água salobra, né? Não estava totalmente gostosa não, sabe? Mas pense, Deus fez o milagre, Deus resolveu aquele problema, mas Deus está dizendo: não é para ficar aí. O que eu fiz, deixa para trás. Você tem que prosseguir teu caminho. Você tem que seguir em frente. Como dizem os vasos, né? Longa é tua caminhada, Jesus.
Se Eliezer estivesse pregando aqui, falaria isso. Longa é tua caminhada. Você precisa seguir em frente. Pastor, mas se eu pegar mais 3 dias pela frente de sede de novo, é melhor ficar bebendo água amarga aqui mesmo. Não, pastor. Assim, água, é melhor ficar bebendo. Está curada. Não mata. Vai. Tem gente assim com medo. Deus fez um milagre. Você pensa, irmão, conta um testemunho. Vou contar um testemunho, pastor. No ano de 1980. Ih, tu está parado lá, tá? Pastor, se lembra quando teve o plano Collor? Então, irmão, está parado ali ainda, irmão. Está com medo? Ah, pastor, porque eu quebrei. Porque eu fali. Minha família passou por necessidade. Então eu prefiro esse salário aqui, porque eu não quero abrir mais negócio não. Porque eu não quero passar por aquilo de novo não. Ei, siga em frente. Mude de área. Mude de ambiente. Aprenda algo novo. Mas vá em frente, prossiga. Porque Deus tem milagres novos para a sua vida. Você pode dizer amém? Ah, pastor, não quero mais ninguém. Fui traído. Ai, meu Deus, eu fiquei 2 anos chorando. Ai, não quero mais ninguém, não quero saber. Homem não presta, homem é tudo traste. É esse que era traste, mas tem príncipe de Deus aí, ó. Tem um xureque aí, no 10 metros, um raio de 10 metros aí, ó. Cheio de amor para dar. Se arruma, irmã. Levanta essa cabeça. Deus tem algo novo para a tua vida. Vence o medo. Sabe o que eu acho interessante? Você vai ler esse texto, mas você pode ficar olhando. Eles estão bebendo água saloba, eles estão ali, mas eles não montam acampamento. Você não vai ver lá no texto. E montaram as tendas em Mara. E acamparam-se em Mara. E construíram casas, tijolos. E tem gente construindo casa, apartamento em Mara. Ei! Deus tem um tempo novo. Deus tem milagres. Você precisa seguir em frente. Mara é um lugar de escape. Mara é um lugar de milagres. Mas Mara é só uma passagem. É, pastor, tá ruim, mas tá bom. Não, Deus tem algo melhor para você. Amém? Não fica nessa não, sozinha. É melhor sozinha do que mal acompanhado. É melhor, não, é melhor um pouquinho assim do que não ter nada. Isso aí é frase de caminhão, não está na Bíblia não, meu irmão. Para com isso. Tá lendo lá o, né? O para-choque do caminhão, a traseira do caminhão, e está falando isso. Está na Bíblia. Nós podemos passar um tempo em Mara, mas nós não permaneceremos em Mara, porque Deus tem novas experiências. Olha o que diz, coloca aí o versículo 27, por favor. E é o último versículo. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam juntos das águas. Diz para alguém que está ao teu lado aí, por favor, não pare, Elim está chegando. Elim está chegando. Diz com fé, irmão. Aleluia. Mara é o lugar da experiência. Elim é o lugar da bênção. Mara é o lugar da provisão. Elim é o lugar da abundância. Mara é o lugar da suficiência. Elim é o lugar da liberalidade. Mara é o lugar do básico. Elim é o cuidado especial de Deus. Olha que lindo, mostra que lindo. Meu irmão fica emocionado. Eu não sei se você fica. Às vezes eu leio a Bíblia, eu fico emocionado. Às vezes eu estou andando na rua, mano, estou falando com Deus assim. Daqui a pouco eu fico assim, ó. Eu fico, meu Deus, eu sinto a presença de Deus assim. Um dia eu estava andando ali no Barigui, eu morava ali perto. Irmão, eu estava sentindo tanta presença de Deus que eu comecei a orar. Falei, Jesus, não deixa passar um endemoniado aqui não, que se passar cai. Porque, irmão, era uma presença ali, vontade de chorar, vontade de correr. Não vou marchar no Barigui, que eu fico com vergonha, eu sou tímido. Mas, irmão, que presença. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, irmão. Isso aqui me emociona. Olha o que diz. Havia ali 12 fontes de água. Diga, 12 fontes. O que é isso, pastor? Isso é abundância. Isso é liberalidade. Por quê? Porque bastava uma fonte, sim ou não? Diga, bastava uma fonte.
Deus falou, você acha que eu não posso matar você de sede, né? Acha não? Que eu não posso resolver? Vou fazer o seguinte, eu vou dar 12 fontes. Quantas tribos tem aí? Aí Moisés fala, Senhor, tem 12 tribos, então 12 fontes. É uma fonte para cada tribo. Ninguém precisa brigar. Tem fonte para todo mundo. Eu profetizo que está chegando o tempo de Elim na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu acho bonito esse negócio de crente que fala assim, orar de madrugada. E orar de madrugada é uma benção. Deus ouve aqueles que buscam de madrugada, que clamam por Ele. Mas às vezes eu não gosto do argumento que usam. O argumento me preocupa. Hora de madrugada, porque a fila é menor. A fila é menor. Parece que Deus é aquele funcionário cansado, sabe? Que fica mocegando, para toda hora para beber uma água. Aquela fila aumenta, o cara, ó, vai lá, assim, tipo depois do almoço, que a fila é menor. Vai quando estiver abrindo. Irmão, que é isso, irmão? Se todos nós começarmos a clamar aqui, Deus tem uma fonte para cada pessoa. Deus tem uma fonte para cada família. Deus tem uma fonte para a tua vida. Você não precisa brigar com o irmão ao teu lado, porque Deus tem fonte para você. Deus tem fonte para você. Deus tem fonte para a tua casa. Deus tem fonte para a tua casa. Aleluia! Não vai ter fila não, irmão. Agora, para ficar mais interessante ainda, havia 70 palmeiras. Vocês vão beber água, mas não vão beber água no sol não. Tem palmeira. No deserto vai ter sombra e água fresca. Teu Deus vai te levar para um lugar de provisão, de sombra e água fresca. Eu fiquei imaginando, irmão, há pouco atrás aqui estava quase morrendo. De repente eu estou debaixo de uma palmeira. Eu não sei se é porque eu nasci em Natal, mas eu já penso em armar uma rede, irmão. Eu já penso em armar uma rede. Aquela água fresquinha. Pega aí, eu peço para filho, né? Filhos são flechas da mão do arqueiro. Então eu alcanço o alvo sem ir lá. Mas no menino, vai lá, traz água pro papai. Ia ficar, não, sombra. Irmão, quando eu li isso eu fiquei tão emocionado que a minha veia poética aflorou. Tem um vídeo meu que está disseminado aí de uma poesia aí, né? Mas quando eu preparei essa mensagem, me veio uma poesia. Eu recitei para um amigo, para uns 2 diáconos. E eles falaram, pastor, foi o senhor que compôs isso? Isso não foi. Porque o estilo parece Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, não, eu que compus. Rapaz, minha mãezinha era viva, mas ficou emocionada quando eu disse a poesia para ela. Meu filho, você que compôs isso? Falei, sim, mãe. Posso recitar para vocês? Isso é fruto da minha inspiração, tá? Tem ChatGPT, não compus. Não é de Carlos Drummond de Andrade, é minha. Ó, vou ler para você, vou declamar. Mara pode ter sido ruim, mas em Elim sim, está para ti, está para mim. Só isso. Michele, eu estou pensando em escrever um livro de poesia. O que é que você acha? Tu acha que vende? Vai vender? Eu estou pensando em escrever, irmão. Mas alguém falou que é melhor continuar pregando. Infelizmente, às vezes os artistas são mal compreendidos, Paulinho. Entendeu? A pessoa não compreende o que é arte, aí acha que está ruim. Agora o texto termina assim. Ali se acamparam junto das águas. A vida é cheia de oscilações, mas finalmente eles chegam a um lugar em que Deus diz, aqui pode acampar. Deus vai te conduzir a um lugar que vai ter estabilidade. Deus vai te conduzir a um lugar que vai ter calmaria. Não vai ser guerra para sempre, não vai ser prova para sempre, não vai ser deserto para sempre. Vai ter um tempo de Elim na tua casa. Fica de pé, meu irmão. Aleluia. Profetiza para alguém de novo. Diz assim, me ajuda. Fala assim, Elim está chegando. Aleluia. Aleluia. Agora, eu estou encerrando. Eu quero fazer uma oração. Eles estavam no nível máximo de sofrimento humano.
A morte era certa. Era uma questão de horas, talvez. Porque eles iriam morrer. A morte era certa. Sim ou não? Sim ou não? 3 dias sem água. Nem faz o teste, não faça isso não. Porque a desidratação é tão severa que mata alguém. 3 dias. E Deus resolve o problema. Agora o que é interessante, como Deus resolve o problema? Deus assim não manda um anjo com uma solução complexa. Olha, vai lá, monta uma hidrelétrica, pega um rio, vem lá, traz um rio lá, o Jordão, traz lá, escava a terra, manda uns anjos engenheiros, né? Bota uma bomba aqui do céu. Não. Deus só pega aquela madeira, põe ali. Olha como Deus controla tudo, irmão. Simples. Simples. Toda a humanidade também estava fadada à morte. Todo ser humano, por causa do pecado, a morte era certa. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não havia como o homem se livrar da morte. A solução de Deus também tem a ver com madeiro. A solução de Deus também foi muito simples. Jesus envia o seu filho. E o seu filho morre numa cruz. A cruz que simbolizava a maldição em Jesus, ela se torna o símbolo do livramento de Deus. Todo aquele que crer em Jesus, que crer que sua morte foi a providência de Deus para salvá-lo, a Bíblia diz que todo esse será salvo. Quando Jesus estava no madeiro, na cruz, ele disse a seguinte palavra: está consumado. Ele estava dizendo, a obra está feita. A cruz tem o poder de transformar todo amargor em doçura. A cruz tem o poder de mudar o quadro de todo aquele que crê. Aquele povo só precisou crer e aceitar a providência simples de Deus. Sabia que tem gente que acha que é muito simples. Como é que eu posso ser salvo? Eu pequei tanto, eu fiz tantas coisas erradas, é só crer. Sim, é só crer. A providência de Deus é simples. Se você crer, o teu interior muda. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Porque essa é a característica principal dele, transformar. Mudar algo para melhor. Quando você pega a cruz de Cristo, o símbolo da morte, do presente de Deus para a humanidade, e você acrescenta isso à sua vida, à sua história. A cruz tem o poder de mudar o rumo da tua vida. A cruz tem o poder de mudar a história. Qualquer que seja a dor que você carregue, qualquer que seja a angústia que você traga, a cruz muda a sua história. A providência de Deus muda a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por tua vida nessa noite. Escute. Ninguém vai aí no seu lugar trazer você até aqui. Ninguém vai obrigar, ninguém aqui na igreja, porque eu creio que o Espírito Santo fala de uma maneira muito convincente. Mas ninguém aqui na igreja vai trazer você aqui. Por quê, pastor? Porque é a sua história, é a sua dor, é o seu sofrimento. Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus é esse Deus aqui que sara. Se a pessoa disser assim, não, eu não preciso de ser sarado, eu não preciso ser curado, a minha vida está boa, a minha vida está legal. Então, de verdade, todo carinho, esse convite não é para você. Esse convite é para quem está aqui e diz assim, pastor, eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu preciso que Deus intervenha na minha vida. Eu não aguento mais a dor que estou levando. Eu preciso de ajuda. Eu preciso. A solução é simples, creia. Se você crê hoje, nesta palavra, você sai daqui, de Mara para Elim. Você sai da amargura, do amargo para o doce. Deus quer e Deus pode mudar tua história hoje. Deus pode tirar você desse deserto. Deus pode tirar você desse momento que você está vivendo. E Ele pode mudar a tua história num momento. Você pode sair daqui
como uma nova criatura, como uma nova pessoa, para viver um novo tempo na sua vida. Quem sabe você está afastado. Quem sabe você um dia teve essa experiência, mas você se afastou. Você se distanciou. Você sabe, você entende, você compreende. Pastor, mas eu não tenho forças. Em nome de Jesus, o Senhor te dá forças nessa noite. Forças para continuar. Força para viver um tempo novo com Deus. Força para viver novos milagres, para viver nova experiência, para que esse amor, essa chama se acenda dentro de você. Você só precisa dizer, eu quero. Faraó, que simboliza Satanás, ele não pode prender você no Egito, porque ele já foi vencido, compreende? Então você é livre para caminhar em direção à promessa. Você é livre para caminhar em direção ao propósito. Em nome de Jesus, eu declaro, nesse ambiente aqui, nenhuma autoridade espiritual tem poder de prender você no seu lugar. Eu declaro que as suas pernas estão desamarradas. Você é livre. Eu declaro que os seus braços estão desamarrados. Você é livre em nome de Jesus. Se você disser, eu quero sair do lugar que eu me encontro e eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não estou falando da minha religião, eu não estou falando de ser membro dessa igreja. Eu estou falando de você viver uma história com Deus.